Destaque económico desta segunda-feira, dia 7 de janeiro, dia em que vamos olhar com todo o pormenor, ao detalhe mesmo, para a primeira página do Diário Económico que está hoje nas bancas, com a Sandra Xavier. Bom dia, Sandra. Mais uma vez, bom dia, Tânia. Vamos então conhecer à lupa o Diário Económico desta segunda-feira. Na manchete, bancos só estão a dar crédito à habitação aos melhores clientes. Os bancos só estão a dar crédito para compra de casa aos clientes que dão mais garantias, cobrando um spread médio de 1,6% e financiando 80% a 90% do valor da avaliação. Quem não consegue crédito está a optar pelo arrendamento. Também hoje, entrevista a Miguel Horta e Costa, que diz: a PT perdeu o medo, agarrou o desafio e venceu. Foi há 5 anos que a SONAI surpreendeu e lançou uma OPA à PT. A administração era então liderada por Miguel Horta e Costa na foto, que em declarações ao Económico recorda o momento. Hoje, greves arrancam, redução de salários para transportes públicos e ainda uma chamada de atenção para as empresas do Estado que falham cortes de 15%. Em relação à greve, o metro de Lisboa está hoje parado entre as 6h30 e as 11h30 da manhã. CDS e PCP são os mais penalizados com o corte no número de deputados e, na Alemanha, Angela Merkel não flexibiliza fundo e mantém Portugal sob pressão. Ainda uma chamada para o Egito, Simpor obrigada a fechar a fábrica no país. Ainda hoje pode ler opiniões sobre saúde, Europa e justiça, vistas aqui à lupa no Diário Económico, com artigos de Correia de Campos, Martins da Cruz e Alberto Costa. Hoje, segunda-feira, é dia de suplemento de mercados. Pode ficar a saber como fintar a crise no Norte de África e ganhar com a subida do petróleo. A crise política no Egito está a pressionar o preço do petróleo e dos bens alimentares. Conheça 2 estratégias de investimento que vão ajudar a sua carreira a driblar as tensões geopolíticas na região. Também hoje, entrevista a Luís Lajinha, presidente da Euronext Lisboa. Fala do papel das bolsas e conheça os 10 melhores blogs financeiros para o seu dinheiro. E ainda hoje, indicadores técnicos revelam que o otimismo voltou à bolsa. São apenas algumas das notícias que podem ser lidas hoje no Diário Económico. São as propostas do Diário Económico que vamos aqui desenvolver neste destaque económico. Uma das notícias com especial destaque hoje é a consequência das restrições ao crédito, ao arrendamento, que está a crescer. No entanto, não há casas suficientes, o que levou a procura a descer ligeiramente no final do ano passado. Com o acesso ao crédito à habitação cada vez mais difícil, verificou-se o aumento exponencial da procura de casas para arrendar. Em 2010, a procura situou-se entre os 15% e os 20%. Já em plena crise económica e do mercado imobiliário, nos anos de 2009 e 2010, o número de arrendamentos cresceu em quase todas as mediadoras a atuar em Portugal. Na Century 21, em 2009, o arrendamento representou 20% do total de transações realizadas. Em 2010, chegou aos 30%. Na Remax, os arrendamentos representaram 35,55% das operações realizadas, mais 12% que em 2009. De acordo com a Century 21, estes valores começaram a estabilizar porque não existe oferta suficiente no mercado. Hoje em dia, a procura é 10 vezes superior à oferta. A falta de oferta culminou nos últimos 2 meses do ano passado, numa quebra da procura. Em Lisboa, a procura passou de 26% para pouco mais de 23%, e no Porto, de 24,4% para 21%. Uma situação que levou à subida dos preços do arrendamento, que em média está nos 600 euros. É convidado deste destaque económico Pedro Sousa Carvalho, é subdiretor do Diário Económico. Muito bom dia, Pedro. Bom dia. Parece que se confirmam as tendências ou as expectativas dos analistas do ano passado que o crédito efetivamente ia escassear e ficar mais caro. Exatamente. Nesta altura, tal como trazemos hoje em manchete, é uma notícia não propriamente surpreendente sobretudo pelos números, é de que a banca, como esperava, só está a dar crédito aos melhores clientes, àqueles clientes que dão mais garantias. Isso tem a ver, obviamente, com a dificuldade de funding da própria banca e, naturalmente, tem a ver também com a subida do crédito mal parado, que tem obrigado cada vez mais a banca a aumentar o nível de provisões. Antes de mais, o que é um bom cliente? O que é considerado um bom cliente? Quais são as garantias que os clientes têm que dar aos bancos para serem considerados, então, esses bons filhos da casa? Não há uma regra, não há uma regra estanque da banca para definir um bom cliente, mas é fácil pensar que um cliente com, domiciliação de um ordenado, com uma conta bancária choruda, que tenha eventualmente património imóveis, que tenha uma boa relação com o banco, que tenha vários produtos financeiros contratados com o mesmo banco, naturalmente são clientes privilegiados na altura de conceder um crédito. E nesta altura a banca tem praticado um spread
no crédito à habitação que varia entre 1% a 4,5%, e quem consegue, digamos, estes 1%, nesta altura, digamos, tem que ter uma relação de muita fidelidade com o próprio banco. O que é que deverá acontecer, por exemplo, aos casais jovens sem filhos, sem grandes rendimentos, ou às famílias com rendimentos mais baixos? Devem desistir, efetivamente, de comprar casa? Devem dedicar-se ao mercado do arrendamento? Quais são as soluções para estas pessoas? Não é, digamos, nem uma solução nem outra é muito fácil nesta altura. Conseguir crédito na banca para esse target é muito difícil nesta altura, e a solução, tal como diz Tânia, é procurar o mercado do arrendamento, o que nesta altura também não é fácil, porque há uma escassez de oferta. Sobretudo, estamos a falar do mercado de arrendamento. Quem procura casa, digamos, estamos a falar de uma faixa de pessoas que estão dispostas a pagar 500 a 600 euros por mês para encontrar uma casa. E nessa faixa não há oferta disponível, ou há muita escassa oferta. E, naturalmente, digamos, é um grande problema hoje em dia, e que só se resolve resolvendo um problema mais de fundo, que é o problema da reabilitação urbana e da dinamização do mercado de arrendamento. Ainda esta semana, na quarta-feira, José Sócrates vai estar em concertação social com os parceiros, com patrões e sindicatos, e um dos temas em cima da mesa é exatamente esta questão da reabilitação urbana, que é, digamos, encontrar formas de dinamizar o mercado de arrendamento. Só para se teres uma ideia, Tânia, eu acho que em Portugal hoje em dia, quem é proprietário do imóvel muito dificilmente consegue, é tentado colocar esse imóvel em arrendamento. Isto porquê? Porque se o meu inquilino deixar de pagar a renda, eu, para o despejar de lá, digamos, é uma grande dor de cabeça. Ou seja, basta para considerar que existe mora, ou seja, para considerar que ele está em cumprimento, eu tenho que esperar 90 dias, 3 meses. Depois o caso pode ir ou não para tribunal. E depois, indo para tribunal e partindo do princípio que o tribunal dá razão ao proprietário, tenho que esperar mais 3 meses para fazer o despejo. Estamos a falar de um período de 6 meses, sem considerar o tempo que demora a decisão a ser tomada em tribunal. Mas vão ser tomadas medidas, efetivamente, nesse campo, é que já estão para ser tomadas há algum tempo. A já há bastante tempo, tem sido exatamente, constantemente adiada. Mas nós tivemos, apesar de tudo, uma boa notícia no final do ano passado, em dezembro. A CIP fez uma proposta que foi bastante bem acolhida por Sócrates, que foi exatamente na tentativa de dinamizar o mercado de arrendamento, nesta ótica de facilitar os despejos em caso de incumprimento. Esta quarta-feira este tema vai voltar à agenda e esperemos que finalmente se encontre uma solução para este problema. Não é o único, naturalmente, problema no mercado de arrendamento, mas, digamos, é talvez o problema, digamos, que mais impede as pessoas, mais impede, digamos, de haver, digamos, uma correspondência, um matching entre a oferta e a procura. Como explicar que os preços estejam também tão inflacionados? Estamos a falar dos preços do arrendamento. Tem a ver exatamente com isso, ou seja, quando há mais procura do que oferta, normalmente o preço aumenta. Por isso é que há muita procura, apesar de tudo, de crédito à habitação para a compra de casa. Mas é expectável que haja aqui uma bolha no arrendamento? Não, eu acho que, apesar de tudo, o mercado de arrendamento em Portugal, infelizmente, sempre acompanhou em termos de preços o mercado de compra e venda de casas, ou seja, nós podemos comprar uma casa e estar a pagar uma prestação mensal, imaginemos, de 500 a 600 euros, que é o exemplo que dávamos há pouco. E arrendar uma casa com as mesmas características custa exatamente a mesma coisa e, às vezes, mais. O que, obviamente, leva muitas vezes as pessoas a não procurar uma casa para alugar, mas sim preferem comprar uma casa, ao menos estão a investir num património que é deles e que, digamos, é um património que é deles que... obviamente, tem alguma discricionariedade na gestão desse património e não estão, digamos assim, a pagar uma renda todos os meses sem construir nenhum património. Pedro, por norma, comprar casa é sempre, normalmente, a primeira opção e o arrendamento fica para segundo lugar. No entanto, com estas dificuldades no mercado interbancário, não só em relação aos spreads, mas em relação ao facto de muitas famílias não terem sequer uma poupança ou algo para darem em troca ao banco, uma vez que o banco só empresta até 80%. Esta também é uma questão importante. Até 80% do crédito é que é emprestado pela banca. O resto tem que ser mesmo o cidadão a colocar. É uma prática normal. É uma prática normal. Já era assim no passado, antes da crise, se bem que agora os bancos levam, digamos, esta prática mais à letra. Ou seja, tal como dizes, se alguém hoje em dia for ao banco pedir um empréstimo de 100 mil euros, tem que ter à cabeça 20 mil euros de entrada, tirando, digamos assim, talvez mais uns 5 ou 10 mil euros para os impostos e para as comissões todas e para os IMTs, etc. Ou seja, esse investimento
avaliações hoje também já não são benéficas. E os bancos hoje em dia, ao contrário do que se passava no ano passado, os bancos hoje em dia cada vez mais fazem uma avaliação por baixo, exatamente para emprestar menos, do que propriamente como se fazia na altura antes da crise, que esticavam sempre na avaliação. O cliente deve apresentar uma taxa de esforço inferior a 35% do rendimento mensal disponível. O que é que isto significa na prática, Pedro? Isso significa que, na prática, se uma pessoa ganhar 1000 euros por mês, digamos, não deve, destes 1000 euros por mês de orçamento familiar, digamos, 350 euros, não deve gastar mais do que 350 euros... Em prestações? Na prestação da casa. Na prestação da casa. Ou seja, deve ter essa almofada do que sobra, dos 750 euros, para, digamos, todas as restantes despesas do orçamento familiar. Enfim, são notícias não muito agradáveis para as famílias. Há outras, nomeadamente as greves, que começam hoje. A semana não vai ser fácil para quem anda de transportes públicos. Os trabalhadores do metro, Carris, CP, Transtejo e Soflusa estão em dias de greve alternados esta semana contra os cortes salariais decretados pelo Governo para o setor empresarial do Estado. A paralisação começou hoje no metro de Lisboa, com os trabalhadores a iniciarem a greve entre as 6h30 e as 11h30. O serviço deve estar normalizado pelas 12 horas. Na quarta-feira é a vez das paragens na Transtejo, Carris e STCP no Porto. No caso de Carris, a greve tem lugar entre as 10 e as 14 horas. Nos 3 casos não deverá haver transportes alternativos. Quinta-feira as paralisações chegam à CP, Refer e a empresa de manutenção e equipamento ferroviário. Os trabalhadores estarão parados todo o tempo de trabalho, tendo como referência o período entre as 5 e as 9 horas da manhã. Também aqui não haverá alternativas. A semana fecha com a greve na Soflusa de 2 horas por turno, que irá afetar o transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa, e rodoviárias Douro e Minho e Beira Interior. Pedro, dificuldades para quem usa os transportes públicos, o que esperar a partir de hoje até ao fim da semana? Eu acho que, apesar de tudo, esta paralisação nos transportes, e é bom dizer, já estava pré-anunciada desde o início de janeiro, apesar de tudo, vai acontecer de uma forma mais ou menos organizada, mais ou menos dispersa ao longo da semana. Eu acho que, apesar de tudo, o transtorno para os utentes não vai ser talvez tão caótico como provavelmente as outras vezes. Hoje, para o metro, já se nota no trânsito. Quando eu vinha para aqui já se notava, digamos, uma grande afluência, digamos, de carros ao centro da cidade. Essa, digamos, é a consequência mais visível da paragem dos transportes públicos, mas naturalmente há que pensar em muita gente que não tem essa possibilidade de trazer, digamos, o automóvel para o centro da cidade e que naturalmente não ter transportes públicos representa um grande transtorno. Mas eu, apesar de tudo, gostaria de sublinhar, apesar de tudo, acho que é importante sublinhar o facto desta greve já ter sido pré-anunciada há muito tempo. Apesar de tudo, hoje ainda no metro, ainda havia uma reportagem na rádio quando vinha para aqui, que ainda há pessoas que vão lá, ou seja, não estavam pré-avisadas logo de manhã a tentar apanhar o metro, apesar de tudo, se calhar são surpreendidas porque o metro a porta está mesmo encerrada, mas eu acho que, apesar de tudo, houve aqui alguma antecedência em termos de aviso e também, apesar de tudo, como a greve vai se dispersando ao longo da semana, o único dia, eu acho que não há paralisações, é na quarta-feira e, digamos, são transportes alternativos, um dia para o metro, outro dia para a Carris, outro dia para a CP. Eu acho que, apesar de tudo, em termos de impacto, não vamos ter, digamos, um grande caos, sobretudo no trânsito na cidade. Pode aumentar a dimensão desta greve, tendo em conta que não são só os trabalhadores do setor empresarial do Estado que se manifestam, mas também os transportes rodoviários pesados? Exatamente. Isto vai ser na sexta-feira, se não me engano, que é o setor sobretudo dos transportes de mercadorias, que se vão juntar a esta greve por razões diferentes. No caso das empresas públicas, digamos, a principal reivindicação tem a ver com o corte salarial, que é o corte salarial que abrange toda a função pública. No caso das empresas de transportes privados, digamos, o grande cavalo de batalha é, sobretudo, o aumento dos preços dos combustíveis. Digamos, são as razões diferentes, mas que, apesar de tudo, levam as transportadoras, digamos, a terem escolhido esta semana em concertação para, digamos, escolher esta forma de luta que é a greve. Além dos impactos, naturalmente, na vida dos utentes, impactos na economia?
Impactos na economia, digamos, naturalmente que são marginais, porque normalmente numa greve há sempre um impacto negativo, mas normalmente numa greve o que o Estado deixa de faturar em termos de serviços também deixa de pagar em termos de salários de quem faz greve. Mas naturalmente o efeito há de ser marginalmente negativo, mas não há de ter grandes efeitos em termos de orçamento de Estado, déficit ou qualquer coisa assim parecida. Pedro, tempo para fazer as conclusões do Conselho Europeu.